Imagine um homem correndo em uma esteira sem fim. Ele acelera, ofegante, tentando alcançar algo que nunca parece estar ao alcance. Esse homem é você, sou eu. Somos todos nós. Vivemos em uma sociedade que glorifica o esforço incessante, a busca pela felicidade eterna, pelo sucesso absoluto. Mas, e se essa corrida fosse uma ilusão? Mark Manson começa a sutil arte de ligar o foda-se com uma provocação poderosa. E se parássemos de tentar tanto? Ele nos apresenta a história de Charles Bukowski, um escritor que só encontrou sucesso ao desistir de fingir ser algo que não era. Bukowski era um fracassado assumido, mas foi ao aceitar sua essência, falhas, vícios e sua visão crua da vida, que transformou sua mediocridade em arte. Manson desafia a ideia de que precisamos sempre nos esforçar para sermos especiais. Ele introduz a lei do esforço inverso, afirmando que quanto mais buscamos felicidade e validação, mais reforçamos nossa sensação de insuficiência. O segredo? Abraçar nossas limitações, aceitar que a mediocridade faz parte da vida e focar apenas no que realmente importa. Afinal, é na aceitação da realidade que reside a verdadeira liberdade. Imagine um homem chamado Charles Bukowski, um escritor falido que passou grande parte da vida como alcoólatra, viciado em apostas e rejeitado por editoras. Aos olhos da sociedade, Bukowski era um fracasso absoluto. Mas algo curioso aconteceu. Ele abraçou sua mediocridade. Em vez de tentar ser alguém que não era, começou a escrever sobre sua vida caótica de forma brutalmente honesta. Essa mudança transformou sua carreira, tornando-o um dos escritores mais icônicos do século XX. No túmulo de Bukowski estão gravadas as palavras "Don't try", não tente. Para Mark Manson, essa frase não é sobre desistir da vida, mas sobre abandonar a obsessão de viver sob expectativas irreais. Ele nos ensina que, quanto mais tentamos ser ricos, felizes ou especiais, mais reforçamos nossa sensação de que não somos suficientes. Esse fenômeno é chamado de lei do esforço inverso. Quanto mais buscamos experiências positivas, mais nos sentimos insatisfeitos. Manson nos convida a aceitar nossas falhas e mediocridade. Ele argumenta que a obsessão moderna por ser extraordinário é uma armadilha. A liberdade verdadeira vem quando priorizamos o que realmente importa. Em vez de tentar ser tudo, aceite quem você é e escolha no que vale a pena investir sua energia. Era uma vez um príncipe chamado Siddhartha, cercado por luxos e prazeres em um palácio dourado. Ele tinha tudo o que qualquer um poderia associar à felicidade: riqueza, conforto, abundância. Mas, mesmo com tudo isso, algo o inquietava. Quando finalmente saiu do palácio e viu o mundo real, encontrou sofrimento, doença, velhice, morte. Foi então que percebeu que o prazer e a felicidade não eram suficientes para dar sentido à vida. Siddhartha se tornou o Buda e encontrou a paz, não ao fugir do sofrimento, mas ao aceitá-lo como parte essencial da existência. Mark Manson usa essa história para desmascarar o mito moderno da vida perfeita. Ele nos diz que a felicidade não é a ausência de problemas, mas um subproduto da maneira como os resolvemos. O problema, segundo Manson, é que vivemos cercados por imagens de pessoas aparentemente perfeitas nas redes sociais. Isso cria a ilusão de que todos têm vidas incríveis, menos nós. O autor apresenta a lei do esforço inverso. Quanto mais fugimos dos problemas, mais eles nos perseguem. A verdadeira felicidade vem quando enfrentamos desafios significativos, escolhemos problemas que valem a pena e aceitamos que o sofrimento faz parte do crescimento. Afinal, a pergunta não é como evitar o sofrimento, mas pelo que vale a pena sofrer. Nos anos 80 e 90, um movimento tomou conta das escolas e das casas.
pais e professores diziam às crianças que elas eram especiais, únicas, destinadas a algo grandioso. Por um tempo, parecia uma ideia maravilhosa. Mas essa mentalidade gerou uma geração que acredita que o mundo deve algo a elas, levando muitos a uma armadilha perigosa: o paradoxo do especialismo. Mark Manson nos conta a história de uma jovem que acreditava ser destinada à fama e glória. Sonhava em ser uma grande estrela, mas nunca tomava as ações necessárias, com medo de fracassar. Ela preferia viver na fantasia de ser especial a enfrentar a possibilidade de ser comum. O resultado? Paralisia. Manson nos desafia a encarar uma verdade desconfortável. A maioria de nós não será extraordinária, e tudo bem. Ele argumenta que aceitar nossa mediocridade não é um sinal de fraqueza, mas de liberdade. Quando paramos de tentar ser excepcionais, ganhamos energia para focar no que realmente importa. Ele ainda critica as redes sociais, onde vemos pessoas vivendo vidas aparentemente incríveis. Isso alimenta a insegurança e o desejo de ser mais do que somos. Manson conclui: ser especial não é necessário para viver uma vida plena. Aceitar quem somos, sim. Imagine Dave Mustaine, um músico jovem e talentoso que foi expulso da banda Metallica antes deles se tornarem uma lenda do rock. Ferido e determinado a provar seu valor, Mustaine fundou o Megadeth, uma banda que vendeu milhões de álbuns e ganhou reconhecimento mundial. Mas, mesmo com todo esse sucesso, ele se considerava um fracasso. Por quê? Porque seu valor estava fixado em superar o Metallica, algo que nunca conseguiu. Mark Manson usa essa história para explicar que nossos valores definem o sofrimento que aceitamos. Ele nos desafia a perguntar: pelo que vale a pena sofrer? A dor é inevitável, mas é nossa escolha decidir qual dor estamos dispostos a enfrentar. Manson diferencia valores saudáveis, como honestidade e crescimento pessoal, de valores tóxicos que dependem de validação externa. Ele ilustra isso com a metáfora dos dois leões. Um representa valores saudáveis, o outro tóxicos. Alimentar um enfraquece o outro. Por fim, o autor nos lembra que o sofrimento é essencial para o crescimento. Ele compartilha sua própria experiência de fracasso com um blog que não deu certo, mas que o ensinou a perseverar e descobrir o que realmente importava. A lição? Escolher o sofrimento certo é o caminho para uma vida significativa. William James, conhecido como o pai da psicologia moderna, enfrentou uma depressão tão profunda que considerou tirar a própria vida. Mas, em um momento de decisão, ele resolveu passar um ano vivendo como se tivesse controle total sobre sua vida. Mesmo sem acreditar nisso, essa escolha simples, porém poderosa, transformou sua perspectiva. William não apenas superou seus desafios, mas também se tornou um dos maiores pensadores de sua época. Mark Manson utiliza essa história para reforçar um ponto crucial. A vida é feita de escolhas, mesmo quando achamos que não temos controle. Não podemos sempre mudar o que acontece conosco, mas sempre escolhemos como reagimos. Ele narra o caso de um amigo que, após um divórcio doloroso, inicialmente culpava a ex-esposa por tudo. Com o tempo, esse amigo percebeu que também tinha responsabilidade pelo fim do casamento. Ao assumir essa responsabilidade, começou a se curar e a crescer. Manson explica que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Assumir responsabilidade pelas escolhas, desde os problemas que enfrentamos até as emoções que sentimos, é um ato de poder. Essa abordagem nos dá liberdade para moldar nossa realidade e viver de acordo com nossos valores. No capítulo 6, Mark Manson começa este capítulo com uma provocação. Estamos todos errados sobre tudo. Para muitos, essa afirmação soa pessimista, mas ele logo a transforma em uma oportunidade. Aceitar que estamos errados não é um sinal de fracasso, mas um convite ao crescimento.
Ele narra a história de um amigo que insistia em manter um negócio falido. Por orgulho, ele não admitia que sua ideia não estava funcionando, investindo mais tempo e dinheiro em algo que só lhe trazia perdas. Quando finalmente aceitou que estava errado, pôde abandonar o projeto e se dedicar a algo mais significativo. Manson compara nossas crenças a mapas. Nunca são completamente precisos. Nossas certezas de hoje podem ser refutadas amanhã. Ele exemplifica isso com sua juventude, quando acreditava que ser popular e desejado o faria feliz. Anos depois, percebeu que essa busca era apenas um reflexo de suas inseguranças. A chave está na humildade de questionar nossas certezas e ajustar nossos valores. Ele explica que a dúvida é uma força poderosa. Ao admitir nossos erros, nos tornamos mais empáticos, flexíveis e livres. Afinal, o progresso pessoal não está em estar certo, mas em estar disposto a ser menos errado a cada dia. Imagine Pablo Picasso, um dos maiores artistas de todos os tempos. Ele produziu mais de 50.000 obras ao longo de sua vida, mas apenas algumas são amplamente reconhecidas como geniais. Mark Manson usa essa história para ilustrar uma verdade simples. O fracasso é inevitável, mas essencial para o progresso. Picasso só alcançou a genialidade porque estava disposto a falhar milhares de vezes. Manson apresenta o conceito de ciclo do feedback. O progresso só acontece quando nos permitimos tentar, errar e aprender. Ele compara esse processo ao aprendizado de andar de bicicleta. Você só descobre o equilíbrio após inúmeras quedas. No entanto, o medo do fracasso muitas vezes nos paralisa, fazendo com que evitemos agir. Ele compartilha sua própria experiência, adiando por anos seu primeiro livro porque temia que não fosse bom o suficiente. Quando finalmente se permitiu falhar, lançou a base para sua carreira de escritor. O autor também explica que o fracasso não é quem somos, mas algo que experimentamos. Separar nossas falhas de nossa identidade nos liberta para crescer. Ele conclui com um lembrete: o caminho para o sucesso é pavimentado por fracassos, e cada erro nos aproxima de nossas metas. Imagine estar em um enorme buffet, com pratos de todos os tipos. Você pode escolher o que quiser, mas há um problema: não pode comer tudo. Cada prato escolhido significa renunciar a outro. Mark Manson usa essa metáfora para explicar que na vida, dizer sim para algo sempre implica dizer não para outra coisa. Ele compartilha a história de Sarah, uma mulher que dizia sim para tudo. Ela aceitava compromissos de trabalho, favores pessoais e reuniões sociais, sempre tentando agradar a todos. Mas no fundo, Sarah estava esgotada e infeliz. Quando finalmente começou a dizer não para as coisas que não importavam, encontrou tempo para o que realmente valorizava: sua família, seus hobbies e sua saúde mental. Manson argumenta que o poder do não está em recuperar o controle sobre nossa vida. Ele mesmo enfrentou isso ao deixar de aceitar oportunidades irrelevantes para focar no que realmente amava: escrever. Ele também aborda como o não é fundamental nos relacionamentos, estabelecendo limites claros e saudáveis. Dizer não não é egoísmo, mas um ato de respeito por nós mesmos. Afinal, a verdadeira liberdade está em priorizar o que realmente importa, deixando para trás o que não agrega valor. Imagine estar em um ônibus em alta velocidade, prestes a colidir. Foi exatamente isso que aconteceu com Mark Manson no Vietnã. Um momento de extrema vulnerabilidade em que ele se viu cara a cara com a possibilidade de morrer. A colisão não aconteceu, mas aquela experiência mudou sua forma de ver a vida. Ele percebeu algo inevitável: somos mortais, e é justamente isso que dá sentido à nossa existência. Manson usa essa história para nos lembrar de uma verdade que evitamos: a morte é a única certeza da vida. Ele explica que, por medo desse fato,
Muitos de nós passamos a vida perseguindo coisas vazias, como fama, dinheiro ou poder, na tentativa de deixar um legado. Mas ele argumenta que o verdadeiro significado vem de aceitar nossa mortalidade e viver alinhados com o que realmente importa. Ele relembra a história de um amigo com câncer terminal, que abandonou tudo o que não tinha valor e passou a priorizar experiências e relações genuínas. A morte, segundo Manson, redefine nossas prioridades, ajudando-nos a focar no essencial. O autor conclui que aceitar a morte não é desistir, mas abraçar a vida com autenticidade, sabendo que o tempo é limitado. É isso que torna cada momento precioso. Se essas ideias te fizeram refletir, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga nosso Instagram, Produzo Mais. Descubra como focar no que realmente importa. Pode transformar sua vida. Afinal, priorizar o essencial é o primeiro passo para uma vida plena.